Vontade sobre a vida de Jeremias. Jeremias era filho de Ilquias, sacerdote da tribo de Benjamim, vivia na cidade de Anatote. Perceba que pela lógica, Jeremias seria sacerdote. Ele passaria a unção sacerdotal de seu pai para a sua vida, dando assim seguimento ao chamado de Deus. Só que por muitas vezes o que nós não nos atentamos é a entender qual é o chamado de Deus para nossas vidas. Não é porque o meu pai é pastor que eu serei pastor. A função era ele ser, a lógica era ele ter o seguimento. Só que os planos de Deus não são como os nossos planos. Os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Todo o projeto que Deus tem sobre a nossa vida já foi estabelecido, foi determinado pelo Senhor. Nessa noite nós não estamos aqui em vão, nós estamos aqui para adorar ao Rei da Glória. Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Perceba que a tua adoração tem extrema importância, senão você não estaria aqui nessa noite. Não tínhamos valor algum, não tínhamos direito algum, mas Jesus Cristo pagou alto preço por cada um de nós, para que eu e você hoje pudéssemos ter essa esperança em nossas vidas. Perceba que quando o Senhor chama Jeremias, algo interessante acontece. Eu te chamei desde o ventre da tua mãe, para as nações te santifiquei como profeta. Perceba que o chamado de Jeremias já tinha sido estabelecido por Deus antes mesmo do seu nascimento, quando ele ainda estava no ventre. O Senhor já havia determinado qual seria a promessa dele sobre a vida de Jeremias e qual o chamado que Jeremias devia atender na terra perante o Senhor. Agora eu começo a imaginar. Perceba que quando o Senhor chama Jeremias, pastora, no ano 627 a.C., havia um colapso na nação de Judá. A nação de Judá estava vivendo um colapso tremendo. Ela estava afundada na idolatria, ela estava afundada na corrupção financeira, ela estava afastada totalmente das leis de Deus. E Deus agora ele levanta Jeremias para pôr um prumo na nação, para edificar a nação, para despertar a nação, para voltar os olhos para Deus. Perceba que eles estavam vivendo um colapso tremendo, e 28 anos antes houve um avivamento. 28 anos depois do avivamento, a nação se esqueceu de Deus, a nação se esqueceu dos feitos do Senhor sobre a sua vida. Nós temos os altos e baixos da nossa vida. Por muitas vezes recebemos a promessa de Deus, e isso nos leva lá em cima. Nos alegramos, ficamos felizes. Só que o inimigo de nossas almas, ele não cansa. Ele é incansável, é imparável. Ele tenta a todo tempo tirar o nosso foco. E a nação de Israel estabeleceu e permitiu que uma brecha viesse a ser encontrada. É nessa brecha que entra a frieza espiritual. É nessa brecha que entram as ações malignas contra a nossa vida. É no momento em que a brecha se abre, que Satanás ele entra e ele nos afasta da presença de Deus, nos tira da presença de Deus. Só que toda vez que Deus levanta um profeta, é porque Deus ele quer consertar, é porque Deus ele quer estabelecer o seu amor. O profeta ele vem anunciando palavras duras, palavras que muitas vezes não são aceitas nos nossos ouvidos, mas são palavras que restauram a nossa casa, são palavras que restauram a nossa alma, são palavras que restauram o nosso espírito, são palavras que nos conectam com Deus novamente. Perceba que a princípio Jeremias ele tem duas ações quando o Senhor lhe chama. A primeira ação
é o reconhecimento que ele não tem mérito algum. Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Ele não estava se comparando a essas crianças, mas o que ele estava dizendo é: Senhor, eu não sou digno de tamanha importância. Senhor, tudo que o Senhor está colocando diante de mim, eu não sou merecedor, eu não sou digno de ser porta-voz do Senhor aqui na terra. Ele reconhece o seu estado, ele reconhece algo que nós temos que reconhecer. Nós fomos chamados por Deus, não é porque somos bons, porque não somos, mas a graça de Deus, dia após dia, aperfeiçoando em nossas fraquezas, ela vai nos direcionando para viver segundo a vontade de Deus. Agora, ele recebe esse chamado, ele até tenta fugir desse chamado, ele tenta sair desse propósito. Só que quando há um propósito, um chamado de Deus, não tem como correr, não tem como fugir. Quantas vezes nós que aqui estamos tentamos fugir do nosso chamado? Só que o chamado, ele corre atrás de nós. O chamado, ele nos traz para fazer aquilo que Deus delegou sobre a nossa vida. Não tem como escapar. E uma coisa só temos que fazer: é aceitar e adorar a Deus, porque o chamado que Deus tem sobre a sua vida, ele é grandioso, ele é glorioso, ele revela a presença de Deus através de você, ele revela a luz do Espírito Santo através da sua vida. Quando nos colocamos para atender esse chamado, maravilhas começam a acontecer. Porque maravilhas não podem se explicar, só pode ser vivida por aquele que vive o propósito de Deus sobre a sua vida. Se nós estamos dentro do propósito, maravilhas começam a acontecer. Porque o inexplicável não pertence ao homem entender, mas o inexplicável acontece quando o homem coloca a sua fé em ação. Porque quando colocamos a nossa fé em ação, as barreiras das limitações que os nossos olhos não nos permitem enxergar, elas são derrubadas, elas se quebram, porque os olhos espirituais se abrem. E quando os olhos espirituais estão abertos, de fato estamos vivendo o propósito de Deus sobre a nossa vida. O fato interessante é que todo profeta que Deus chamou, levita nenhum, ele disse das dificuldades que enfrentaria. Mas eles sabiam que enfrentariam, porque eles estavam levantando-se para apontar, para pôr a casa em ordem. O interessante é que com Jeremias Deus vai dizer: tu serás perseguido, tu serás caluniado, vão dizer palavras contra você, vão tentar te matar, vão tentar te parar, mas eu sou Deus sobre a sua vida. Eu te chamei, eu te escolhi, e sobre as nações te dei como profeta. Não temas diante deles, Jeremias, porque eu sou contigo para te guardares onde quer que você for. Um ponto que nós temos que entender: aonde você for, o profeta só vai aonde Deus ordenar. É por isso que Deus sempre está com o profeta, aonde quer que ele for, porque o profeta é conduzido pela vontade de Deus. O profeta, ele entende algo, que ele não tem vontade própria. O profeta não vai aonde ele quer, mas vai aonde é necessário a sua presença, porque a sua presença é a autoridade de Deus naquele lugar, porque o Espírito Santo está com ele. E quando ele é requisitado por Deus ali, é porque o prumo vai passar, é porque a casa vai ficar em ordem, é porque a presença do Altíssimo vai voltar a habitar. E é por isso que o Senhor diz: estarei contigo aonde quer que você for. Perceba, Jeremias, ele reconhece, mas o fato interessante é que nós fomos ungidos por Deus, santificados por Deus. Outra hora, nós não tínhamos o privilégio que temos esta noite. Nós não tínhamos os nossos olhos espirituais abertos.
não conseguíamos enxergar a maravilha que é estar na casa de Deus, sentir a presença de Deus. Nós não conseguíamos enxergar o quanto é maravilhoso sentir essa presença, poder adorar o Rei da Glória. E quando estamos aqui e nos entregamos a Ele, e sentimos a sua presença de uma maneira sobrenatural, saímos daqui leve, com uma certeza: Deus estava na casa, Deus estava na casa. Isso é só o prenúncio daquilo que vai ser na eternidade. Porque a paz que hoje habita nesse lugar, e quando estamos sentindo a presença de Deus, sentimos essa paz envolver o nosso ser, ela nos traz uma certeza: estamos sendo cuidados por Ele. Ele está cuidando de nós, Ele está velando por nós. É por isso que temos a necessidade de adorá-lo. Ele não precisa da minha adoração, Ele não precisa da sua adoração. Se nós não quisermos adorar, as pedras clamarão. Só que a necessidade é nossa, é nossa. Porque quanto mais nos achegamos à sua presença, mais Ele cuida de nós, mais nós estamos protegidos por Ele. Porque de fato não há vida sem Jesus. E perceba que quando os nossos olhos espirituais se abrem e começamos a viver uma vida em Cristo Jesus, nos afastamos daquilo que outra hora era normal ao nosso entendimento, mas que quando conhecemos a Cristo, vemos que aquilo nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, nós não queremos mais para a nossa vida. Começa o processo da santificação. O Espírito Santo de Deus começa a nos santificar. Ele começa a nos preparar. Quando Ele nos prepara, e preparado já estando, Ele nos escolhe e nos apresenta para uma obra extraordinária, nos apresenta para uma jornada que outra hora nós não tínhamos a menção que seríamos capazes de cumpri-la, mas hoje somos, porque o Espírito Santo de Deus nos conduz, porque o Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. Porque se fôssemos por nós mesmos, nada entenderíamos, nada poderíamos fazer, nada conseguiríamos. Tudo é por Ele, e para Ele são todas as coisas. Tudo é feito através dEle. Se não fosse o Teu Espírito nos conduzindo, não poderíamos alcançar tamanha graça. E perceba comigo que após o Senhor levantar Jeremias, ele encontra algumas dificuldades. O povo dividindo o seu tempo, a sua adoração que era dedicada exclusivamente a Deus, aos falsos deuses. A idolatria agora tomou conta de Judá. O templo que era para ser de Deus agora estava contaminado, bispo. Agora ele estava tendo outros deuses para ser adorado. A presença do Eterno já não estava mais no templo. Entenda bem, o seu tempo é precioso. Ele tem que ser dedicado ao Eterno. O seu tempo de adoração ao Eterno não pode ser substituído. Não pode deixar ou permitir que de alguma maneira o inimigo tente manipular a sua mente, dizendo que o Senhor não é o teu Criador, não é o teu Deus, que Ele não é Deus, ou tente trazer falsos deuses para adoração conjunta. Só existe um. É somente o Eterno. É somente Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele é a palavra, Ele é o verbo, Ele é a lei, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é a criação divina. Tudo se deu existência através dEle, e para Ele são todas as coisas. E veja, Ele levanta para pôr a ordem, para fazer o povo voltar à adoração, pastor.
para voltar somente a adoração a Deus. E perceba que agora havia uma grande opressão, porque os mais ricos estavam roubando os mais pobres. E eles cada vez mais ficavam ricos às custas dos pobres. Os pobres, as viúvas, os órfãos foram deixados de lado. O cuidado que a lei ordenava ter com as viúvas, os pobres e os órfãos, agora já foi rejeitado. O povo só queria saber de si mesmo. O povo só queria saber dos seus deleites, das suas vontades. O povo só queria saber do seu aconchego, o seu conforto. O irmão, se não tivesse, não importava. Mas agora o Senhor levanta Jeremias para mostrar: ei, eles esqueceram a minha lei. É hora de voltar, é hora de apresentar, porque a minha lei está dentro do altar, porque a minha lei está no Santo dos Santos, mas a minha lei foi rejeitada, mas a minha lei foi esquecida. Mamão e Dacon não tendo lugar, e a minha lei está de fora. O meu povo vive no opróbrio. É necessário que se levante um adorador por excelência para trazer a minha presença de volta. Porque mesmo que o mundo não queira a presença de Deus, se um adorador, na sinceridade da sua pureza, da sua alma, clamar ao Senhor, a presença de Deus, ela desce sobre a terra por causa desse adorador que rasgou a sua alma perante o Senhor. Perceba, a liderança estava corrompida. Os sacerdotes, que era para induzir o povo ao arrependimento, se calaram. Eles se calaram, porque agora eles estavam vivendo debaixo dos seus deleites. O que favorecia era o enriquecimento de cada um deles. Eles já não mais queriam saber da presença, eles queriam saber do dinheiro. Perceba que eles foram levantados para liderar o povo até a Deus, para conduzir o povo até a Deus. Mas o nome do Senhor já não era mais pregado, já não era mais mencionado. O sacrifício continuava sendo feito uma vez por ano. O povo ia para o culto, mas o povo voltava do culto da mesma maneira. O povo ia para o culto, oferecia um sacrifício qualquer, mas voltava da mesma maneira, porque o sacrifício não era verdadeiro, porque o arrependimento não era sincero. Quando há arrependimento, há renúncia. Quando há renúncia, há transformação. Quando há transformação, a presença de Deus invade o nosso ser. Veja o declínio espiritual e social que a nação de Israel estava vivendo. Um colapso total. E Deus agora diz a Jeremias: ei, tu não vais suceder seu pai, tu não vais ser sacerdote. Eu já te ungi desde o ventre. Tu és profeta. Eu te santifiquei. E quando Jeremias senta a comentar: Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Senhor Deus já ungiu os teus lábios com as minhas palavras. As palavras são minhas, Jeremias. Quem vai falar é o meu Espírito. Não temas diante deles, não se preocupe, porque eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor. Fora de mim não há outro, e eu estou contigo. Eu quero trazer aqui um tópico com 3 elementos que seguem a vida de um profeta. O primeiro elemento é a coragem em meio à oposição. Perceba comigo o colapso que a nação de Israel estava vivendo, a nação de Judá. Judá estava no colapso tanto social quanto religioso, bispo. Só que eles não queriam se arrepender, porque os custos que eles estavam tendo, os recursos financeiros, cegavam seus olhos espirituais, não lhe permitia entender que eles estavam longe da presença. Eles preferiam o que o dinheiro estava lhe oferecendo do que a presença de Deus poderia lhe oferecer. Porque o que a presença oferece é vida e vida eterna. O que a presença oferece é vida inimaginável. Porque aqui nós não vivemos, aqui nós estamos apenas ensaiando para a eternidade. A eternidade aguarda, a eternidade nos espera, a eternidade
querendo era só um momento. O momento importava, o momento tinha valor. Só que o momento pode tirar a nossa salvação. O momento pode nos levar ao inferno. O momento pode tirar tudo aquilo que nós fizemos perante o Senhor. Hoje estamos aqui. Nós temos a oportunidade de fazer tudo diferente daqui para frente. Nós temos a oportunidade de mudar o rumo da nossa vida, deixar Deus direcionar os nossos passos, deixar Deus conduzir a nossa vida, porque Deus conduzindo, pode ter certeza de uma coisa, vai dar certo, porque independente da prova, independente da luta, Deus sempre garante a vitória. Mas quando estamos sem Deus, andamos sem direção, andamos como um barco à deriva num grande vendaval. Ele não tem o controle mais já do marinheiro, mas ele vai conforme o vento leva. Assim somos nós longe da presença de Deus, somos conduzidos para qualquer lugar, sem direção, sem rumo, sem endereço, sem uma certeza. Mas Deus nos trouxe aqui essa noite para nos dizer: é hora de ter uma certeza que o meu Espírito Santo vai te guiar, vai te conduzir, vai te levar a viver a minha vontade. Veja, Jeremias, ele se levanta. Só que quando ele se levanta e ele começa a anunciar as palavras do Senhor, no momento em que estava sendo oferecido um sacrifício, Deus já lhe toma ali. O fato interessante é que o povo estava se alegrando, irmão João, achando que Deus estava perdoando os pecados daquele momento. Mas naquele momento que o povo se alegrava, achando que os pecados estavam sendo perdoados, o Senhor toma a boca de Jeremias e começa a dizer: vocês acham que os seus pecados foram perdoados, trazem sacrifícios vãos, mas o seu coração está longe da minha presença. Não tem como ser perdoado dessa maneira, se de fato não se entregar verdadeiramente a mim e a minha justiça, para que de fato eu possa perdoá-lo, para que a sua vida seja transformada. Perceba que Jeremias, ele levanta, ele sabia, porque o próprio Deus falou: vai ter perseguidores, vai ter caluniadores, vão ter pessoas que vão se levantar contra, porque a palavra é de retidão, porque a palavra é de posicionamento. E o posicionamento não é aceito. Por quê? Porque somos egocêntricos, achamos que sabemos o que é bom para nós quando nós não sabemos, achamos que o que nós estamos fazendo é correto quando não estamos fazendo, achamos que estamos no caminho certo quando não estamos. Mas quando nós direcionamos a nossa vida a Deus tomar a decisão, aí sim tudo começa a se encaminhar, tudo começa a dar certo, porque Ele sabe o que é bom para nós, porque Ele sabe o que necessitamos, porque Ele sabe o que precisamos. Somente Ele sabe. E veja, ele se levanta e o povo já começa a lutar contra Jeremias, a tentar calá-lo. Algo que me chama a atenção é que quando o Senhor chama, lhe dá duas visões logo de cara mesmo. A primeira, a vara de amendoeira. E ele pergunta: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: viste bem. Porque o que o Senhor estava revelando é que tudo tem um tempo determinado. Assim como aquela vara tinha um tempo determinado para dar os seus frutos, a palavra de Deus também tinha um tempo determinado para se cumprir na vida da sua nação, na vida do seu povo. O segundo ponto, ele vê uma panela fervente, a qual a banda apontava para o norte, de onde estavam os caldeus, a Babilônia. E o Senhor disse: viste bem, Jeremias, do norte virá os inimigos,
eles vão destruir, levar cativo o meu povo. Porque eu tenho como meu povo, mas eles já não me têm mais como seu Deus. Já se afastaram de mim, já me rejeitaram, já me abandonaram. Segundo ponto, confiança em Deus. Quando Jeremias começa a anunciar a mensagem de arrependimento, de juízo, os inimigos estão vindo, se arrependam. A Babilônia vai vir e vai vencer o exército de Israel. Todos serão cativos, mas se rendam, porque Deus vai cuidar de cada um de vós. Entendam que a ação de Deus não é má, mas através da ação de Deus, permitindo que o inimigo vença e leva a todos ao cativo, é para a transformação de cada um, é para o arrependimento. E depois de 70 anos o Senhor livrará novamente o seu povo. Perceba que o Senhor deu até os anos de forma exclusiva para Jeremias. 70 anos. E os falsos profetas se levantam, bispo, e vai dizer: ei, o Egito vai vir a nosso favor, juntos vamos lutar, vamos vencer a Babilônia. Entre 2 anos nós estaremos livres do cerco do inimigo. Podem até se levantar os falsos, eles podem até ter voz diante dos homens, mas eles não têm voz diante de Deus, porque diante de Deus a vontade do Senhor é única, é arrependimento, é santidade, é transformação, é libertação, porque se não houver o arrependimento, não tem como alcançarmos a graça e o favor de Deus. Os falsos sempre vão dizer que mesmo nós estando em pecado, estamos perfeitos, estamos da maneira correta, Deus está se agradando. Mas o profeta de Deus, ele sempre vai se levantar para dizer: é hora de colocar a casa em ordem, é hora de se arrepender, o juízo de Deus está por vir. Deus, ele requer compromisso, ele requer amor, ele requer santidade, ele requer fidelidade, ele requer. Mas o arrependimento, ele gera tudo isso, porque ele traz a transformação verdadeira. Deus não é mau, porque sempre quando Deus levanta um profeta para apontar, é porque o seu amor ainda está por nós, sobre nós. É porque Ele quer ver que nós possamos nos arrepender de verdade. E nos arrependendo verdadeiramente, volta o compromisso, restabelece a aliança. Perceba, quando o filho pródigo ele sai da casa do pai, o pai lhe dá de novo uma aliança, uma anel no seu dedo. O que ele estava dizendo: eu estou te dando um novo crédito, eu estou te dando mais uma nova oportunidade, eu estou te dando uma nova chance, é hora de viver a minha vontade. O pai jamais vai rejeitar, se o coração do filho for sincero ao arrependimento. O que o pai espera de nós é que nós nos arrependemos essa noite, é que nós possamos nos arrepender das nossas práticas. Se até aqui nós vivemos uma vida conjunta, uma vida em adoração a Deus e uma vida ao mundo, que nessa noite nós possamos nos arrepender, nos entregar a Cristo verdadeiramente, para que Ele possa nos purificar, e nos purificando Ele conduzir a nossa vida. Porque quando Ele conduz a nossa vida, tudo se torna mais leve, porque Ele é quem toma a direção, é porque Ele está no controle, é porque eu não quero mais entender, mas eu deixo Ele no controle, eu deixo Ele favorável à situação, e quando Ele entra de frente na situação, a mudança, a transformação, a milagres, a poder, a unção, que somente Ele pode operar. Eles tentam calá-lo de toda maneira, aprisionam, joga na cisterna, joga no poço. Eles fazem de tudo para calar Jeremias. Só que o profeta de Deus, que é chamado por Deus, ele não se cala em meio à opressão. Quanto mais oprime o profeta de Deus, mais ele fala.
Porque o que sai da boca dele não é as suas palavras, mas é a palavra de Deus viva através do Espírito Santo de Deus. Quem está falando é Deus, é o Espírito Santo. Então não tem como oprimir a presença do Espírito Santo. Pode oprimir o homem, mas o Espírito jamais oprimirão, porque o Espírito traz o poder de Deus sobre a face da terra. Pode até calar o homem, mas o Espírito jamais será calado. No dia que o Espírito se calar sobre a terra, eu e você já não estaremos mais aqui. Nós estaremos na mansão celestial. E aqueles que hoje tentam calar o Espírito, não dão ouvidos ao Espírito, estarão sofrendo torturas e dores na grande tribulação. Mas nós estaremos ao lado do Eterno, adorando a Ele face a face, glorificando a Ele por tudo que Ele fez em nossas vidas, podendo agradecer pessoalmente pelo sacrifício vicário que Ele fez por nós na cruz do Calvário, se entregando a sua própria vida para que nós pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ser salvos. E veja, o profeta não se cala. Um fato interessante que o livro de Jeremias nos traz é Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Muitas vezes queremos respostas, muitas vezes queremos soluções, bispas, mas nós fazemos por onde? É a questão. Estamos nos colocando na posição que Deus quer? De fato, Deus, Ele tem sido o centro da nossa atenção. De fato, o prazer e o desejo de estar na casa de Deus, Ele é notório em nossa alma, em nosso coração. O salmista descreve a alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não há alegria maior do que estar aqui. Não há alegria maior do que sentir a presença de Deus. Nada é comparável com a presença do Eterno. Nada é igual à presença do Eterno. E veja, para finalizar, chamado e propósito. O exemplo de Jeremias, ele nos mostra que quando o chamado é difícil, a tarefa parece impossível, é aí que Deus entra em ação. É aí que começa a segurança de Deus se mostrar suficiente, pastor. Por quê? Porque os opositores podem até crescer. Podem crescer. O seu inimigo pode parecer grande. Os soberbos podem se levantar. Mas uma coisa é certa: o seu inimigo que parece ser grande se torna pequeno, porque grande é o Deus que nós servimos. Os soberbos, eles precedem a queda, mas aquele que serve a Deus, ele está garantido pelo leão da tribo de Judá. A sua vitória já foi revogada pelo Senhor. Entenda bem, a humildade que nós temos na presença de Deus nos torna grande perante os olhos do Senhor. Não temos que aparentar grande aos homens, mas nós temos que dedicar a nossa vida a serviço de Deus e da obra do Senhor. Porque quando nós nos apresentamos a Deus, nos colocamos: Senhor, eu quero a tua presença, eu quero te servir, eu quero ser cuidado pelo Senhor, eu quero ser conduzido pelo teu Espírito Santo. Eu já não quero mais tomar as decisões por mim mesmo, mas que o teu Espírito tome por mim, o teu Espírito me conduza. Porque eu sei que o teu caminho, ele é o caminho da verdade. Porque eu sei que o teu Espírito me leva a ti. Porque eu sei que o teu Espírito me leva a viver em águas tranquilas. O teu Espírito me conduz ao paraíso, e contigo eu quero estar. Perceba que quando eles rejeitam o chamado e o propósito de Jeremias, fizeram de tudo contra ele, mas a palavra do Senhor não caiu por terra.
Babilônia veio, levou todos os escravos, todos oprimidos. O fato interessante é que quando eles estão diante do rei Nabucodonosor, ele se lembra, bispo, ei, tudo isso foi predito, e não foi pelos nossos deuses, foi pelos seus. O seu Deus avisou, e vocês não quiseram ouvi-lo. Ele deu a mensagem, ele levantou um profeta, só que a mensagem estava chegando aqui na Babilônia. E quando a mensagem ecoava até a Babilônia, os meus ouvidos atentaram. Se ele é o Criador dos céus e da terra, realmente, como esse povo diz, a vitória então é minha. Então eu vou partir para cima, porque o Deus dele garantiu a vitória. Ei, Deus está dizendo algo aqui essa noite. Se você não quiser ouvir a voz de Deus, tenha uma certeza, os inimigos estão ouvindo, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: é noite de voltar ao arrependimento. Ouça a voz do arrependimento, que Deus refaz a tua história. Não permita que o inimigo saia vitorioso, porque o inimigo conhece a Deus e ele sabe do poder de Deus. Mas deixe que a voz do arrependimento ecoa o teu coração e a tua alma, para que você possa se posicionar diante de Deus e Deus estabelecer a sua vitória, para que Deus possa reescrever a tua história. Só há uma forma, é somente em Cristo Jesus, não tem outra, é somente Ele, é se entregando a Ele, é vivendo por Ele e para Ele. Viver por Ele é ser conduzido por Ele, é andar segundo a sua palavra, é viver os propósitos de Deus. Viver para Ele é se colocar em ação, dizendo: Senhor, eis-me aqui, agora eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade. Aquilo que o Senhor delegar sobre a minha vida, eu irei fazer, mesmo que eu pague alto preço, porque eu sei que eu serei perseguido, serei caluniado, serei apedrejado, mas eu não abro mão da sua vontade sobre a minha vida, porque a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. A tua vontade, ela é a única que deve ser cumprida. Amém? Perceba, o profeta foi lembrado pelos inimigos, e Nabucodonosor, bispo, manda soltar. E quando ele solta, ele diz: você é um homem livre. Porque o que nós não entendemos é que quem serve a Cristo é livre. A liberdade está em nós. Paulo e Silas à meia-noite cantavam na prisão. Houve um grande terremoto, os grilhões se abriram, as cadeias veio ao chão. O soldado que entra, ele pensa em se matar. Por quê? Porque a morte já viria sobre ele. Só que quando eles deixavam um soldado de um prisioneiro que era inimigo do Estado fugir, era um sinal de vergonha, de desprezo. É por isso que ele pega a espada para se matar. E para um poder voltar, ele não deveria ser morto por outro soldado, mas por si próprio. É por isso que ele pega e diz: eu vou me matar. Mas Paulo, vendo isso, diz: não faça nada contigo, estamos aqui, ninguém saiu daqui. Ele pega Paulo e Silas e leva para fora. Quando ele leva, ele faz uma pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A palavra sempre vai começar no singular. Tu, você começa, você primeiro, você paga o preço, você busca, você faz, e a tua casa vai estar na presença de Deus. Josué: eu e minha casa serviríamos ao Senhor. Eu buscando, a minha casa vai servir. Veja que quando ele leva eles para fora, ele faz a pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Ele já estava vendo. Esses homens nunca tiveram aprisionado. Achamos que eles estavam no cárcere, algemas e grilhões prendendo as suas mãos e os seus pés. Só que quem estava preso era nós. Esses homens sempre estiveram livres. Esses homens sempre foram guardados e cuidados pelo Deus vivo ao qual eles servem. O terremoto, os grilhões se abriram, as cadeias se quebrando, foi apenas
quem serve a Deus é livre, livre da condenação do mundo, livre da condenação do inferno, livre para adorar, livre para ter a certeza, nós pertencemos ao Rei da Glória, e com o Rei da Glória para sempre viveremos. Se coloque de pé. Eu quero orar por você essa noite. E eu convido você a colocar algo em teu coração. Senhor, se dispõe à presença. Senhor, eu quero te servir, eu quero estar diante da tua presença. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas falhas, Senhor. Eu quero andar segundo a vontade do teu Espírito. Eu quero ser conduzido pela tua presença. Eu quero que o Senhor tome a direção da minha vida e o controle. Que eu não viva mais eu, mas o Senhor viva em mim. Mas antes de eu fazer essa oração, eu quero fazer um apelo. Tem alguém aqui que por algum motivo se afastou do Senhor e deseja reconciliar com Deus essa noite? Tem alguém que por algum motivo abandonou a presença de Deus, se afastou da igreja e quer se reconciliar? Tem alguém que ainda não aceitou a Cristo e deseja aceitá-lo como seu único, verdadeiro, suficiente Salvador da sua alma? Tenha certeza, a caminhada ela não é fácil, mas com Cristo o fardo se torna leve, porque Ele nos conduz, porque Ele nos guia, porque Ele nos leva às águas tranquilas. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo essa noite, deixar Cristo conduzir a tua vida, Cristo guiar os teus passos? Se tiver alguém, eu convido você, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você. E pode ter certeza que você tem uma família. Você tem pessoas que realmente te amam. Você tem pessoas que realmente importam com você. E principalmente o Rei da Glória, Cristo Jesus, que pagou alto preço na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ter a chance do arrependimento, do perdão e a certeza da vida eterna. Ele te conduzirá, Ele te guiará. Tem alguém? Se tiver alguém, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tenha certeza, Cristo te espera, Cristo está contigo. Pode ter certeza disso. Se não tiver aqui, continue vindo, venha mais vezes e tenha uma certeza. Não pare de buscar, não pare de adorar. Cristo, Ele tem obras extraordinárias para cumprir em tua vida. Feche seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Senhor Jesus, a tua palavra foi apregoada aqui essa noite, ó Pai. Pai, cada um de nós saímos aqui, Senhor, não da mesma maneira que entramos, mas com uma certeza, Pai. O arrependimento dia após dia ele é necessário em nossos corações, ó Pai. Nós nessa hora, Pai, nos entregamos a Ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas iniquidades, ó Pai. Senhor, por muitas vezes, Senhor, nós tomamos decisões, ó Pai, em meio ao calor da raiva, em meio ao calor, Senhor, do momento, ó Pai. Que nessa hora o Teu Espírito Santo perdoe as palavras que proferimos, ó Pai. Pai, que o Senhor venha ungir os nossos lábios, que da nossa boca só saia palavras de bênção, que da nossa boca só saia palavras de bênção, vindas do Teu Espírito Santo sobre nós. Pai, que dia após dia o Senhor nos levante, Pai, para viver a Tua vontade, que a Tua vontade seja realizada sobre nossas vidas, Pai. Concretiza a Tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço por